Olá, grande líderes! Seja bem-vindo ao nosso curso Ouro das Organizações, na nossa 13ª lição, que irá agregar valor à sua liderança. Não administre o seu tempo, administre a sua vida. A capacidade de maximizar o tempo é essencial para a sua liderança. Então é importante que você consiga controlar esse tempo do qual você vai executar as suas atividades, bem como a sua atividade como líder, também como as atividades a serem executadas pela sua equipe. Como Peter Drucker dizia, nada distingue melhor os executivos eficazes do que o cuidado e o carinho que eles dispõem ao tempo. Nossos dias são como varizes idênticas, embora sejam do mesmo tamanho, mas as pessoas elas costumam guardar mais coisas do que outras pessoas. Você quer saber a razão? É porque essas pessoas sabem organizar o conteúdo dentro dessas valizes. É importante que a gente identifique que o espaço da valise em si é o mesmo, mas muitas pessoas simplesmente pegam as coisas e jogam dentro da valise. Outras já se preocupam em organizar as coisas conforme o tamanho dos objetos que vão estar dentro dessa valise. E isso nos serve de lição porque a gente tem que aprender a lidar com o nosso dia a dia. A gente tem que aprender a saber organizar o nosso dia a dia dentro da organização. Porque se eu não souber tratar os objetos, que são as atividades a serem executadas no dia a dia, cotidianamente a gente executa aquela tarefa, então eu tenho que determinar quais são as atividades, prioridades que vão ser executadas e quais são as atividades que vão ser secundárias, aí nesse caso, para que eu possa, num determinado tempo, no tempo correto, colocar a equipe para executar essas atividades secundárias. Mudança de perspectiva. Existem dois conceitos marcantes em relação ao tempo. O tempo é o padrão que oferece oportunidades iguais para todos. Todo mundo tem direito a 24 horas por dia, nem mais nem menos, mas infelizmente nem todas as pessoas conseguem tirar proveito disso. O segundo conceito de fato é que não existe esse negócio de administração de tempo. Trata-se de uma contradição, ou seja, o tempo ele não pode ser administrado. Não há como a gente controlar o tempo. Eu não posso aumentar o tempo, não posso diminuir esse tempo. O dia tem 24 horas. Não existe dia com 25 horas, não existe dia com 23 horas. Não adianta eu querer dizer que o dia tem 30 horas. Não adianta eu dizer que eu não tive tempo para realizar tais coisas. Ou seja, o tempo ele continua. Não adianta você dizer que não, eu parei, mas o tempo continua andando. Não adianta você querer avançar as coisas, porque o tempo continua no ritmo dele. Ele é que dá o ritmo das coisas. Todos nós possuímos o mesmo tempo. Os minutos são iguais, as horas são iguais para todos. Então ninguém pode, por mais esperto que seja, capaz de dizer assim, eu sou capaz de dominar o tempo. Não, você não tem essa capacidade de dominar o tempo. Portanto, nenhum cientista, nenhum sabidão consegue aumentar o tempo ou diminuir esse tempo. Se a gente tirar como exemplo, nem Bill Gates, com toda a fortuna que tem, ele consegue diminuir o tempo do dia. Ele consegue aumentar esse tempo. Jamais. Isso é impossível. Mesmo que algumas pessoas digam que conseguiu achar tempo para fazer as coisas, na verdade ela não achou tempo, porque o tempo já está lá. O que ela fez provavelmente foi organizar-se para poder resolver aquele problema, para resolver aquela situação. E aí sim, ela subentendeu que ganhou tempo em relação a executar aquela tarefa. Ou seja, não existe tempo sobrando por aí. O dia possui 24 horas e pronto. O que você tem que fazer é aprender a se organizar. Volte-se para si. Se você não está conseguindo resolver as coisas dentro do tempo correto, dentro das 24 horas, então existe alguma coisa errada que você está fazendo. Então procure se auto-administrar o seu tempo. Então a gente observa que eu não vou administrar o tempo. O que eu preciso aprender é administrar a minha pessoa, a me organizar. Se eu consigo fazer essa organização funcionar, se eu consigo trabalhar, ou seja,
Não existe nada melhor nas pessoas do que as pessoas bem-sucedidas são justamente aquelas que conseguem trabalhar o tempo, ou seja, elas conseguem se organizar dentro das 24 horas possíveis. Então isso é a organização, isso é a administração de tempo. Então quando a gente fala assim, administração de tempo, essa administração se volta para mim, para a minha pessoa, para você. Você tem que aprender a fazer isso. Então gente de sucesso, ela acredita que o tempo é uma commodidade preciosa da terra. Por essa razão, essas pessoas de sucesso, elas sabem como investir seu tempo. E elas analisam o tempo todo de como é que elas estão investindo o seu tempo. Como é que elas estão gastando o tempo que elas têm diariamente. Muitos dos líderes sempre se questionam: será que eu estou usando o tempo corretamente dentro do meu tempo possível? Então, volte essa pergunta para você. Será que você está usando o seu tempo dentro do tempo necessário que você deve utilizar? Será que você já se organizou, por exemplo, para poder realizar uma tarefa da qual você vem procrastinando, adiando a cada dia? Será que você se organizou para estudar o nosso curso, o Ouro das Organizações? Qual é o tempo que você tem no seu dia? Você procurou organizar isso? Colocou no caderno que determinada hora você vai assistir às aulas? Que determinada hora você vai fazer isso ou aquilo? Então isso é a organização, isso é a administração de tempo. Então entenda bem que bons líderes, eles não podem ser maus administradores de si. As pessoas, elas perdem tempo de fato quando elas estão realizando alguma coisa e que isso não consegue trazer nenhum retorno positivo para ele, né, ou para a organização. Ou seja, eles estão perdendo tempo porque não estão sabendo resolver aquele problema, fazer aquela atividade em si. E quando isso acontece, as pessoas elas estão gastando o seu potencial, a sua forma de querer fazer as coisas, elas não estão indo bem. Por quê? Porque simplesmente elas não se organizaram antecipadamente para poder, naquela atividade, gastar aquele tempo possível. Contudo, quando os líderes gastam o seu tempo em vão, essa situação vai repercutir nos seus liderados, ou seja, o potencial daqueles que o seguem também vai ser desperdiçado, ou seja, o tempo dos meus liderados vão ser desperdiçados por mim, que eu sou o líder dele. Por quê? Porque eu não procurei administrar o tempo correto para desenvolver as atividades de liderança dentro da minha equipe. Eu não atribuí o tempo correto para que a minha equipe pudesse executar as suas ações no dia a dia dentro da organização. Então a gente observa que algumas pessoas que executam mal o seu tempo, geralmente elas incorrem em 3 situações. Ou seja, elas desvalorizam a sua singularidade, a sua simplicidade, fazendo aquilo que os outros querem que ela faça. O poeta Carl Sandburg deu este conselho: o tempo é a moeda mais valiosa de sua vida. Só você pode determinar como essa moeda vai ser utilizada. Então tome cuidado para não permitir que outras pessoas usem essa moeda ao invés de você utilizar. Como líder, você pode fazer a diferença, ou seja, impactando as pessoas. Ofereça a contribuição da singularidade, ou seja, da simplicidade. Não procure que a equipe desenvolva tarefas e que essas tarefas você crie dificuldades para elas executarem. Pelo contrário, você como líder, você tem que facilitar, buscar a simplicidade existente daquilo que a tarefa pode ser executada. Demonstrar para que o membro das equipes consiga realizar tais atividades sem nenhum problema. Ou seja, porque ninguém pode fazer isso por você. Então é importante que muitas vezes essa simplicidade é você que vai oferecer para os seus liderados. Ensinar justamente a eles como é que eles devem executar essa tarefa. Segundo, eles acabam com sua eficácia dedicando-se às outras coisas que não têm importância, ou seja, que não era o momento exato para ser executada. Segundo Maxwell, basta que essa pessoa seja ocupada. A questão de fato é que com que essa pessoa está sendo ocupada. Muitas vezes ela pode se ocupar
com uma coisa que não tem nada a ver com aquela tarefa do qual ela ia realizar. E aí você começa a avaliar justamente como é que aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou executar, requer o meu tempo e a minha atenção, analisando a importância de uma tarefa. Primeira etapa é você classificar essa tarefa pelo grau de importância. Então nós podemos usar a pontuação de 1 a 5, justamente para fazer a referência desse grau de importância dentro das atividades que eu vou realizar. E aí numa tarefa X eu tenho que identificar se é fundamental, se é necessária, se é importante, se é útil ou se essa tarefa é secundária. Cada item desse eu devo pontuar em uma escala de 1 a 5 para identificar o que realmente qual das situações é mais importante para mim. A segunda etapa é justamente você poder identificar o grau de urgência que essa tarefa tem. Ou seja, eu vou identificar se ela é para este mês, se é para o mês seguinte, para o trimestre ou para o final do ano. Então eu identifico aí o grau e faço a pontuação dentro da escala de 1 a 5 para poder identificar qual a importância dessa tarefa ser executada, se ela é relevante em executar dentro de um período X. E aí você vai para a terceira etapa, que é multiplicar os valores da importância com os valores da urgência. Depois que a gente consegue encontrar o produto final dessa multiplicação, a gente vai comparar com as escalas a seguir. Sendo que letra A quando eu tenho um valor de 16 a 25. Significa dizer que existe uma tarefa a ser completada com prioridade fundamental até o final do mês. Letra B, de 9 a 15, significa dizer que existe uma tarefa a ser executada até o final do trimestre. Letra C, que vai de 1 a 8. Isso significa dizer que essa tarefa ela tem uma prioridade para ser concluída até o final do ano. Dentro desse exemplo que a gente mostrou, a gente pode verificar, e a partir do momento que você fizer isso com todas as suas tarefas a serem executadas dentro da organização, você vai observar que existe uma ausência de tarefas a serem executadas no dia. Tá? Então você tem que planejar essas tarefas para, no mínimo, serem executadas em um mês. A partir do momento que você consegue fazer esse modelo de elaboração de execução de tarefas, você vai perceber que daqui a 30 dias você vai começar a realizar essas tarefas e a cada dia vai surgir uma nova tarefa. Por quê? Porque você já fez o planejamento hoje. Você começou a trabalhar essas ações antecipadamente no mínimo 30 dias. Então é bom que você faça isso. Hoje você esquece as atividades que vão ser feitas, tá? Comece a se organizar, comece a se planejar para que daqui a 30 dias essas tarefas de fato possam ser executadas de uma maneira corretamente. Você sabe o motivo por que fazer esse tipo de planejamento? É porque é importante que você planeje o seu tempo, né, e o tempo dentro da organização pelo menos em um mês, né, no mínimo um mês, para você poder planejar e evitar problemas futuros. Então você, como líder, dentro desse planejamento, você está olhando bem à frente que os demais líderes. Você está observando, você está tendo uma visão antecipada das suas obrigações dentro da organização e, consequentemente, o que a sua equipe vai trabalhar nesse período que você fez o planejamento. Ou seja, não seja como alguns líderes que esperam os problemas acontecerem para depois tomar as suas atitudes. Comece a se organizar, tá? Claro que eu não vou me antecipar aos fatos, estou apenas fazendo um planejamento. Quando chegar daqui a 30 dias, no momento que eu for executar uma tarefa, pode acontecer momentos de dificuldade para executar essa tarefa. E aí nesse momento aí eu vou ter que agir como líder e tentar buscar uma solução imediata, né? Ou seja, uma solução cabível à execução da tarefa. Mas trabalhando dentro do meu planejamento que eu tracei há 30 dias anteriormente. Muitas vezes a gente sabe que a terceira é justamente que essas pessoas reduzem o seu próprio potencial dedicando às coisas das quais elas não foram treinadas. Então essas pessoas começam a executar algumas atividades, algumas coisas, sem saber o sentido e nem o sentido por que estão fazendo. Então essas pessoas elas não procuram buscar informações das outras pessoas que já fizeram, que sabem como fazer. Então elas perdem muito tempo
em querer executar algo que não sabem fazer. E aí você, como líder, você tem que tomar a decisão de conscientizar essas pessoas de que se existe alguma dificuldade em realizar alguma tarefa, seja ela qual for, o mínimo possível de dificuldade que possa existir, é melhor que essa pessoa chegue para o líder, chegue para você e consiga conversar com você justamente e explicar, no sentido mais orientador, que você passe as informações necessárias para a pessoa. Então, se eu como líder não estou sabendo resolver esse problema, eu vou buscar dentro da minha equipe aquelas pessoas que já fizeram aquela tarefa, que conhecem e sabem fazer. E aí quando você parte para a questão de que a sua equipe precisa ser treinada, precisa receber orientações, precisa uma consultoria, precisa uma mentoria, precisa uma capacitação, você está dando importância para que elas possam aprender a se sair dos problemas que possam existir dentro do momento que elas vão executar uma determinada atividade. Ou seja, eu posso até parar a minha equipe por um determinado tempo para que ela possa fazer um treinamento, uma capacitação, mas esse retorno vai ser imediato, a partir do momento que ela começar a colocar esse treinamento em prática. E aí eu vou ter um retorno produtivo, ou seja, um retorno bem melhor, bem mais positivo para a minha organização. E aí com isso o comunicador conhecido como Zig Ziglar relatou o seguinte, que a única coisa que existe na organização é você não querer treinar os funcionários e depois querer manter esses funcionários e exigir deles que eles realizem determinadas atividades sem saber. Então isso é complicado, ou seja, quando a gente treina pessoas, que a gente capacita a pessoa, aí sim eu posso começar a requerer dele, a exigir desse funcionário o seu desempenho, que o seu desempenho de fato possa melhorar. Então o treinamento, a capacitação, ela está voltada justamente para isso, para poder melhorar o entendimento que esse membro da equipe tem em relação à atividade do qual ele tem dúvida. Existe de fato uma arte de administrar o seu tempo e aproveitar esse tempo da melhor maneira possível para a sua vida. Mas isso é algo que você precisa aprender a desenvolver. Você precisa aprender a administrar o seu tempo, administrar a sua pessoa. A partir do momento que você conseguir administrar a si mesmo, você vai perceber que existe uma facilidade enorme em administrar tudo que está à sua volta, todas as suas tarefas que você tem que executar. E aí você vai achar que 24 horas é suficiente para você poder executar tudo naquilo que você deseja. E vai sobrar tempo ainda para você gastar com o seu lazer, gastar com o seu prazer, gastar da maneira que você achar que deve gastar esse tempo sólido de 24 horas. Então quem consegue desenvolver essa habilidade, ou seja, ela consegue justamente ao longo do tempo desenvolver uma habilidade de administrar a si próprio. E a administração desse tempo e a administração dessa vida, ela começa justamente pela noção adequada que você tem em relação ao tempo de escolhas que você tem para escolher aquilo que realmente você deseja fazer. As pessoas que administram sua vida fazem as coisas que potencializam o seu propósito geral na vida. E isso propicia o seu crescimento pessoal. Elas enfatizam os seus valores e isso proporciona uma realização pessoal, maximizando os seus pontos fortes, e isso torna-os mais eficazes. Elas capacitam e orientam as pessoas. Com isso, elas têm uma contribuição da sua produtividade. Agrega valor às outras pessoas. Com isso, aumenta a sua influência na equipe. Ou seja, essas pessoas começam a entender que não existe essa questão de administração de tempo, mas sim administração da vida. Então entenda bem que não é porque você vai deixar de administrar o tempo. Espera aí. Não, eu não administro o tempo. O tempo possui 24 horas. Eu não posso aumentar nem posso diminuir esse tempo. Então eu não administro o tempo. O que eu posso fazer é administrar as minhas ações, as minhas atitudes que eu vou tomar no meu dia a dia.
as minhas tarefas, as minhas atividades que eu vou desempenhar nesse decorrer do dia. Ou seja, eu vou administrar a minha vida. Isso sim eu administro. Quando você começa a traçar os seus propósitos de vida, começa a traçar suas metas, começa a traçar os seus objetivos, você vai perceber que, de fato, esse tempo de 24 horas que nós temos no nosso dia a dia, ele se torna curto, justamente porque vão aparecer, surgir muitas atividades para você fazer, e aí você não vai conseguir tempo suficiente, de fato, para realizar essas atividades. Porque existe uma priorização, você quer atingir os seus objetivos, você quer atingir as suas metas, mesmo trabalhando dentro do tempo necessário que você vai ter para executar cada atividade, mesmo assim você vai sentir essa falta de tempo, que você poderia dizer, se eu tivesse mais tempo, seria suficiente para mim. Na verdade, o que nós precisamos é ter a consciência de que o tempo é 24 horas, não adianta. O que eu preciso é me organizar para, de fato, começar a atingir essas metas, atingir esses objetivos. Então é por isso que é necessário que você administre bem as coisas que você tem que fazer no dia a dia. Porque você vai trabalhar a sua carreira, você vai trabalhar a sua vida pessoal, você vai trabalhar o seu dia a dia dentro de uma organização, e aí você tem que saber como administrar isso, né? Ou seja, a sua equipe, qual é a personalidade que você vai tratar agora com cada um, determinar que cada um desses membros identifique os tempos necessários que cada atividade vai ser executada. E aí você está trabalhando justamente a liderança proativa para a sua equipe, com o resultado do tempo necessário para que sejam as atividades feitas no seu dia a dia, no decorrer do processo. Quando eu faço o meu planejamento, dentro daquele meu plano de ação, onde eu estabeleço que as minhas tarefas elas vão ser executadas daqui a 30 dias, eu começo a me organizar para que nesses 30 dias, quando chegar o tempo necessário, ou seja, eu começo a executar essas tarefas dentro daquele prazo determinado. Então é necessário aí que você, como líder, aprenda a fazer esse plano de ação, né? Planejar o futuro, né? Ou seja, o tempo para 30 dias, para o trimestre e para o ano todo. Ou seja, quando você começa a fazer esses planejamentos, escalar essas atividades dentro do tempo necessário, você vai perceber que quando você começar de fato, daqui a 30 dias, que você começar a realizar essas atividades, você vai perceber que o tempo agora está mais a seu favor. Aplicação prática. Você está desperdiçando o seu tempo? Analise as coisas que você está fazendo regularmente, né, no dia a dia. Como é que você está fazendo essas coisas? Será que você está determinando tempo demais em uma ação e diminuindo o tempo em outra ação, no qual poderia ter mais tempo para aquela ação? Ou de repente algumas dessas ações que você está fazendo, que você está tomando como contrapartida de executar, de repente elas podem ser irrelevantes, ou algumas pessoas podem exigir demais que essa tarefa seja executada e de fato ela não é a prioridade. Então você tem que identificar quais são as atividades prioritárias para que você possa realmente executá-las no tempo certo. A priori, faça o seu plano de ação, identifique quais são as tarefas para que você depois não desperdice tempo em uma tarefa do qual você poderia resolver imediatamente. Porque senão, se caso você não consegue controlar essa ação a ser executada, se as pessoas estão te jogando várias ações, várias atividades, e você não consegue administrar isso, então você não está sendo um bom líder. Você não está conseguindo organizar essas atividades, essas informações que estão chegando, e isso poderá prejudicar a sua liderança dentro da equipe. Então procure entender, ou seja, que a sua posição atual ela é relativa, e principalmente porque você, como líder, tem que determinar quais são as prioridades que a sua equipe vai desenvolver. Não é qualquer um que vai chegar na sua equipe e vai determinar o que a sua equipe tem que fazer, não. Lembre-se, a sua liderança, a sua equipe, ela está subordinada a você. Você é o líder dela.
Então é você que tem que tomar as decisões em conjunto com a sua equipe. Ah, mas se tem um líder superior que está dando uma ordem para a equipe diretamente, está errado. O líder superior tem que entrar em contato com a sua liderança primeiramente. E aí você comunica, repassa a informação desse líder para a sua equipe. Essa é a forma correta de se administrar. Se existe esse empecilho, se existe esse intrínseco entre esses líderes, então, ou seja, poderá ocasionar uma dificuldade administrativa dentro da organização. Você tem obtido ajuda no que precisa, né, dos seus subordinados, dos seus líderes superiores. No momento da dificuldade que você tem que realizar determinada tarefa, você consegue obter essas ajudas, você consegue desenvolver isso com a aproximação das pessoas. A sua organização, ela prepara você, prepara a sua equipe para poder trabalhar aquela atividade, trabalhar aquela tarefa a ser executada. Existe um aprimoramento dentro da organização referente àquilo que você deseja fazer ou que a equipe tem que fazer. Então é importante que nesse momento aí, você como líder, reflita um pouco, analise bem. De repente a equipe pode estar precisando de um treinamento, de uma capacitação, né, de uma mentoria ou mesmo uma consultoria para avaliar como é que está sendo o desempenho dessas atividades a serem desenvolvidas por equipe. Stephen Covey chama esse processo justamente de afiar o machado. E observe nesse afiar o machado, se o seu patrão, se o dono da empresa, ele está disposto em ajudar você, em treinar você, em treinar a sua equipe, é excelente, é ótimo. Mas se isso não acontece, como na maioria dos casos, a gente sabe, então não se dê por vencido. Busque você mesmo uma forma de se treinar, de se capacitar, de ajudar a sua equipe a se erguer dentro da organização. E essas suas habilidades como líder, elas poderão ser aprimoradas através das capacitações, dos treinamentos que você possa vir fazer no percurso dessa organização. E lembre-se que esses resultados desses treinamentos, dessas capacitações, elas vão surgir para você um retorno a longo prazo. Claro que nem tudo é imediato, mas com certeza, sem dúvida nenhuma, a longo prazo você vai colher esses resultados que você está fazendo hoje. Essa decisão de treinar e treinar a sua equipe, ela é muito importante para você e também para a organização. Embora muitos patrões, eles não reconhecem esse fator de treinamento, de capacitação das suas equipes, né, dos seus membros que fazem parte da organização em si. As pessoas que estão dentro das organizações são as partes principais que existem dentro delas. E muitos desses chefes, desses patrões, eles não reconhecem a importância que tem em relação aos profissionais que estão lá dentro, no chão de fábrica, executando as tarefas, trabalhando dia e noite, para que a empresa deles mantenha funcionando. É preciso que eles mudem essa visão e reconheçam o poder que o funcionário deles detém nas mãos de cada um. Como você faz para decidir como investir o seu tempo? De que critério você se vale? Você faz qualquer coisa que aparece? Ou cria uma lista de afazeres diariamente? Então eu quero desafiar você para que você se organize. Prepare o seu dia, organize o seu tempo diariamente. Sente à noite, pegue o papel, escreva o que você vai fazer amanhã. Então comece a se organizar. Na sua primeira hora do dia, comece a se organizar. Se as tarefas são em casa, então você pode fazer isso. Teste em casa. Comece a organizar suas tarefas de casa. O que você tem que fazer primeiramente, na primeira hora do dia, assim que você acordar. Então o que você vai fazer de fato? E aí você pode aumentar. Bom, eu comecei a me organizar meu dia. Eu posso agora começar a organizar o meu mês, né? Me preparar para o mês. O que eu vou fazer amanhã, depois e depois, ou seja, nos meus próximos 30 dias, o que eu vou fazer? E desta forma você poderá também se organizar para o trimestre e para
o ano, ou seja, até o final do ano, o que é que eu vou fazer de fato? Então, não administre o seu tempo, administre a sua vida. Procure realizar treinamentos, capacitações, procure aproximar a sua equipe, procure trazer a sua equipe para fazer esses treinamentos, né, essas capacitações. E aí você, como líder, poderá identificar em cada pessoa a habilidade que ela tem. E aí trazer à tona essa habilidade, para que todos os membros da equipe reconheçam cada um dos membros, quais são as habilidades que eles têm. De repente você pode até trabalhar um treinamento entre eles mesmos, favorecer isso em um diálogo, uma reunião, algo que possa fortalecer mais ainda essa equipe. E aí, quando você começa a trabalhar essa equipe, você começa justamente a permitir que eles tomem as decisões. Ou seja, você começa a preparar a sua equipe, caso no momento que você não esteja presente, elas possam entre si tomar essas decisões, ou seja, as decisões corretas, né? Eticamente, profissionalmente, eles são pessoas que vão tomar as decisões baseado na sua liderança. Então, se você lidera de uma forma que agrega valor para a sua equipe, isso vai trazer uma motivação, um entusiasmo grandioso para os membros da sua equipe. Com isso, nós encerramos a nossa 13ª lição que agrega valor à sua liderança. Até a nossa próxima aula e um forte abraço.